Você sabia que crescer um canal no YouTube não é questão de sorte, mas de estratégia? Hoje eu vou te mostrar o plano completo para transformar o seu canal ainda esse ano, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E vem aquele comentário secreto lá no meu canal que vai dizer assim: quem é esse cara para me dizer como seguir um plano perfeito para transformar o meu canal se o cara não tem nem 3.000 inscritos e quase não tem visualizações? Bom, comecei no YouTube em 2020, na época da pandemia. Ali eu fiz corte de podcast, acho que eu já falei essa história aqui, para não ser repetitivo, eu vou fazer um resumo. Comecei com corte de podcast, teve um vídeo meu que eu consegui alcançar 190 mil visualizações, foi meu orgulho até hoje, né, esse vídeo, e eu consegui monetizar o canal, quer dizer, alcançar as métricas de monetização, que são 4.000 horas e 1.000 inscritos. Só que, na época, o YouTube já não estava mais monetizando o canal de cortes, se o corte não fosse o seu, né? Eu fazia cortes variados, cortes do Inteligência Limitada, do Flow, de diversos outros que tinham. E também não seguia o nicho, eu errava por não seguir no nicho do canal. Você no início, quando você começa um canal, você tem que seguir num nicho só, para você poder ter relevância. Depois que você já tem uma certa relevância, você pode diversificar o seu nicho, né? Mas eu fazia cortes de diversos nichos e falava sobre cosmos, um falava sobre espiritualidade, entendeu? Então, o outro política, e assim misturando tudo. Até que teve um vídeo que consegui 190 mil visualizações. Não fui monetizado, aí eu parei e pensei, caramba, como é que eu vou fazer agora? Eu não queria desaparecer de jeito nenhum. Igual a muita gente que procura o meu canal, eu não queria de jeito nenhum aparecer. Nem voz, nem nada. Então eu fiquei mais de um ano pensando o que eu ia fazer naquele canal. Aí depois fiz corte de filmes, lá explicando filmes, que eu vi que também não era uma boa. E esse canal aqui eu ia postando assim, uma vez por mês, 2 vezes por mês, alguma coisa assim, né? Uma vez para cada 2 meses, ia nesse ritmo. Até que eu fiz um vídeo aqui que começou a dar 1.100 e poucas visualizações e eu passei a dar mais atenção a esse vídeo, a esse canal aqui, e larguei o outro de mão. Esse canal aqui eu peguei com 70 inscritos, ele já está com quase 3.000 inscritos, né? De outubro de 2024 até os dias de hoje, que a gente está em novembro mais ou menos. Então, esse plano que eu estou demonstrando aqui para vocês é o plano que eu vou seguir e quero compartilhar com vocês. E criar um canal no YouTube pode parecer simples. Ligar a câmera, gravar, postar e esperar o sucesso, não é mesmo? Mas é verdade que sem um planejamento sólido, 99% dos canais que começam no mundo todo acabam ficando parados, sem visualizações ou crescimento. O maior problema, falta de direção e constância, né? Se você está cansado de postar vídeos e não vê resultado, ou nem sabe por onde começar, esse vídeo pode te ajudar muito, né? Então o caso é o seguinte: você tem que estabelecer no seu canal uma constância. Eu vou colocar vídeo uma vez por semana. Então, naquele dia, na quarta-feira, às 7 horas da noite, às 19 horas, todo vídeo novo, toda quarta-feira, às 19 horas. Que você vai colocar no seu canal, lá na parte de banner, lá em cima do seu canal. Por que você vai fazer isso? Porque é mais fácil que os seus inscritos, que as pessoas que visualizaram os seus vídeos, saibam que toda semana, naquele horário, vai ter um vídeo novo. E se ela gostou do teu vídeo, ela vai procurar o seu vídeo naquele dia, naquele horário. Então você tem que ter essa constância, né? Colocar sempre o vídeo naqueles dias que você propôs a colocar, que você escolheu colocar. Meu nome é Lécio e sempre trago aqui assuntos ligados ao YouTube. Se você gosta disso, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal. Vamos começar! Número 1, planejamento pessoal, o alicerce do sucesso. Antes de mais nada, tenha um cronograma. Dedique dias e horários fixos para o canal. Por exemplo, vou começar um canal, tenho um trabalho presencial. No trabalho presencial eu chego mais ou menos em casa às 7 horas da noite, às 19 horas. 19 horas eu vou jantar,
eu vou descansar um pouco e vou dedicar 1 hora para me buscar ideias para o meu canal. Ideias de vídeo para o meu canal. De que maneira que eu posso buscar ideias de vídeo no meu canal? Eu aconselho que você busque ideias de vídeos em canais concorrentes, entre aspas, canais que tenham o mesmo nicho seu. Você pode buscar aqui no Brasil, né? Canais aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. De que maneira que eu busco nos Estados Unidos? Posso colocar um Google, se você não sabe inglês, como é que eu busco nos Estados Unidos? Você coloca no Google Tradutor o que você queria pesquisar aqui no Brasil. Ele automaticamente coloca a frase em inglês, você ali em inglês coloca no YouTube, na barra de pesquisa, você vai pesquisar ali aquele assunto em inglês. De que maneira eu posso fazer a entender isso? É só você colocar a legenda de tradução do vídeo em português e ir colocando devagarinho ali o vídeo, né, numa velocidade bem baixa, para você ir acompanhando o que a pessoa está falando ali e traduzindo e vendo o assunto mais ou menos. Uma outra maneira é você pegar toda essa transcrição e colocar no ChatGPT para ele fazer para você dividir em tópicos, né? Ou você pode pegar toda a transcrição e colocar no monólogo do Lécio, aquele que eu já deixei aqui disponível para você também no canal, que é o monólogo do Lécio. Tem um link aqui, uns 2 vídeos atrás aqui, que eu falo sobre ele. E coloquei disponível para todos o link no primeiro comentário do vídeo. Então você pode usar ali o monólogo do Lécio para poder fazer ali um outro vídeo. Ele vai fazer um vídeo ali completamente diferente daquela transcrição. Ele só vai se basear naquela transcrição para fazer o seu roteiro, né? Então, feito isso, você escolheu a ideia do seu vídeo, ok? Você agora vai fazer na terça-feira, mesmo esquema, chegando às 7 horas, cansado, vai dedicar 1 hora para fazer thumbnail. Você vai fazer 3 thumbnails a respeito dessa ideia que você escolheu. Para fazer esse thumbnail, tem aqui vídeo no meu canal explicando como faz thumbnail. Tem uns 2 ou 3 vídeos que explicam aqui como é que faz. Você sempre coloca, eu sempre gosto de colocar a pessoa ou o agente, né, ou pessoa que chame a atenção do lado direito e o escrito do lado esquerdo, né, umas 3 ou 4 palavras que identifiquem que complementam o seu título. Você vai fazer um título. Tenho aqui um assistente ChatGPT que faz título também, faz bem título. Você coloca a ideia, ele faz diversos títulos ali, você escolhe um e fala. E o gancho? O gancho o que é? Os 30 segundos iniciais do seu vídeo. Você vai pegar o que você colocou na thumbnail e no título e vai reforçar ele falando. Ó, no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, isso, isso e isso. Fique comigo, se apresenta e faça a sua chamada de ação. É isso que você vai fazer na terça-feira. Na quarta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o roteiro, entendeu? Eu busquei a ideia na segunda, não fiz o roteiro. Deixei para fazer na quarta-feira. Na quarta-feira eu vou fazer o roteiro do vídeo, só isso. Eu posso fazer eu mesmo o roteiro, né, pesquisando aquele assunto, ou eu posso fazer no ChatGPT, ou até nesse monólogo do Lécio que eu sugeri para você, que eu tenho um link aqui no canal, só você procurar aqui monólogo do Lécio, que você vai ver que eu disponibilizei para vocês um assistente do ChatGPT que faz monólogo. Você pode utilizar ali para você fazer o vídeo, fazer a transcrição toda do vídeo que você achou, que você gostou da ideia, fazer ali. Ele não vai copiar o vídeo de ninguém. Ali ele vai modificar, buscando na internet outras informações e fazendo um novo roteiro que não tem nada a ver com o roteiro que você colocar ali. Okay? Então na quarta-feira você vai fazer isso. Na quinta-feira você vai começar a gravar o seu vídeo. Você vai gravar o seu vídeo. Quinta e sexta. Gravar e editar o seu vídeo. Eu coloquei 2 dias para você colocar, fazer simples, fazer fácil, fazer bem devagar mesmo, para o negócio sair bem legal. Então você, quinta e sexta, você vai gravar e editar o seu vídeo. No começo, a única coisa de edição que você vai colocar é tirar aqueles respiros da locução e fazer uma cena para outra ali, colocar uma transição. Isso aqui eu já expliquei também no meu canal. Tem vídeo aqui explicando isso também. E no sábado você vai postar o seu vídeo, vai colocar o seu primeiro vídeo. Eu sempre aconselho aqui que você comece um canal, você faça 10 vídeos, depois de 10 vídeos feitos, você coloca 5 de uma vez. E aí você vai estipular durante a semana quantos vídeos você quer colocar. Quer colocar 2? Quer colocar 3? Quer colocar 1 só por semana? Você vai adequar de acordo com aquilo que você se propõe a fazer, daquilo que dá para você fazer. Se você colocar os dias 3 vezes, se você colocar 3 vídeos, você vai ter que sempre colocar 3 vídeos e naqueles dias que você propôs. Por exemplo, vou colocar
segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Então eu vou colocar toda segunda, quarta e sexta eu vou colocar vídeo naquele horário. Vou colocar uma vez por semana só nas quarta-feira. Então eu vou colocar vídeo uma vez por semana às quarta-feira. Então esse vídeo que você fez no sábado, você em vez de colocar ele no sábado, coloca na quarta, ok? Aí você continua fazendo na segunda para a próxima semana. Aí você já vai ter um espaço maior. Você também pode começar com um vídeo. Eu aconselho você começar com 5 vídeos, porque a pessoa que entra para se inscrever no teu canal vai ver, poxa, ele já só tem um vídeo, será que eu vou me inscrever? Será que eu não vou me inscrever? Entendeu? A pessoa pode deixar de se inscrever porque você só tem um vídeo, sabe se você vai para frente ou não. Se ela já vendo, gostando do teu vídeo e vendo que você tem mais 4 vídeos para ela assistir, ela fala, pô, vou me inscrever aqui porque se eu gostei desse vídeo, com certeza eu vou gostar de outro. Aí vai ver o outro vídeo do seu canal. E você colocando um vídeo só, fica mais difícil. Então, essa rotina toda, você repete para o segundo vídeo. E eu aconselho que você faça bem devagar, bem calma, porque quando você chegar no 10º vídeo, você vai ver que o seu primeiro vídeo já está bem ruim em comparação a esse 10º. Você já está muito melhor no 10º do que no primeiro. Então, a evolução é contínua e é devagar. Você vai evoluindo de acordo com aquilo que você for postando, ok? Se você tem um horário apertado igual o meu, você tem que aí adequar do jeito que você, da sua maneira. Colocar vídeo uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, aí você vai ver a capacidade que você vai ter de fazer vídeos. Mas cumpra sempre aquele cronograma. Se eu me propus a fazer 3 vezes por semana, eu vou fazer, por exemplo, escolhi segunda, quarta e sexta, toda segunda, quarta e sexta eu tenho que colocar vídeo. Eu não posso deixar o espectador sem vídeo naqueles dias que eu propus, ok? Número 2, escolha do nicho. Foque em um público específico. O YouTube não é um buffet. Ele é um restaurante especializado. Escolha um nicho bem definido. Por exemplo, culinária saudável para quem tem pouco tempo. Assim você atrai exatamente quem busca isso. Um canal genérico confunde e não fideliza ninguém. Você tem aquilo que eu falei desde o início. Você tem que escolher um nicho só no início do seu canal. Escolha, defina nicho, aquilo que você mais gosta de fazer, mais gosta de falar. Que você vai falar durante um bom tempo sem ter retorno financeiro nenhum ou um retorno muito insatisfatório. Então escolha um nicho que você gosta de falar para que você possa seguir naquele nicho, né? E aquilo que você tem que ver, você também não adianta você escolher um nicho que não tenha muita demanda, né? Você tem que usar aquele PHD, né? Paixão, habilidade e demanda, né? Tem que unir esses 3 rótulos para você poder chegar a um nicho perfeito para você. Aquilo que você gosta, aquilo que você tem paixão, aquilo que você tem habilidade e aquilo que tem demanda. A habilidade você começa a criar a habilidade com o tempo de tanto você estudar aquele assunto, você passa a ter devagarzinho habilidade naquele assunto. Isso é uma coisa que não tem muito que se preocupar. Tem que se preocupar mais é aquilo que você mais gosta de falar, aquilo que você tem paixão e aquilo que tem demanda do público, e tem uma demanda. A habilidade você vai, como eu falei, vai adquirindo ao longo do tempo. Número 3, entenda seu público-alvo. Conheça quem você quer atingir. Isso é fundamental. Use ferramentas como comentários, enquetes na aba da comunidade e analytics do YouTube para entender a idade, preferências e problemas do seu público. Vamos dar uma olhada aqui no meu canal, por exemplo. No meu canal, você vai entrar aqui, ó, conteúdo, né? Você vai vir aqui, vamos pegar do início do canal, painel. Epa. Cadê o painel? Aqui, o painel do meu canal, ok? Vídeos. Tem uns vídeos, ó, eu coloco sempre aqui no painel do canal, ó, vídeo novo toda terça, quinta e sábado, às 17 horas, entendeu? Esse aqui é o meu canal, esse sou eu. Então você vai entrar aqui em personalizar o canal, vai no seu canal, vai vir aqui em conteúdo, analytics, vai vir aqui em público, ó. Aí você vai saber qual é o seu público, qual é o seu público-alvo. Aqui, ó, quando os seus espectadores estão no YouTube e qual a idade dos seus espectadores. Aqui, ó, no meu canal aqui, o canal que eu falo sobre o YouTube, aqui eu tenho aqui a referência, ó. O meu espectador é mais ou menos da faixa de 35 anos a 54 anos, até 64. São esses 3 públicos aqui, ó, nessa faixa etária aqui que mais vem no meu canal. Então, isso não é logo no início. Logo que você começar o canal, não vai ter essas informações aqui. Mas depois de 1 mês, 2 meses, já vai começar a aparecer essas informações aqui, ó, de qual é mais o seu público-alvo. E você pode já começar um canal já se especializando em querer fazer os seus vídeos já direcionados para um público
público-alvo na faixa de, por exemplo, de 25 a 34 anos, na faixa de 18 a 24. Aí você vai colocar de acordo com o que você realmente quer. É bom que você faça o seu canal com a intenção já, com o público-alvo definido, porque você, desde o primeiro vídeo, você já vai colocar vídeos já direcionados para esse público. Mas se você não fizer isso, ao longo de um mês, acho que depois de um mês ele já vai começar a colocar esses dados aqui para aparecer para você, para identificar mais ou menos a faixa etária. Se é feminino, tem pouco, tem mais masculino, aqui é mais um público masculino. Aqui a gente pode ver tempo de exibição de inscritos, não inscritos, eles ficam mais no vídeo do que os inscritos. Aqui são os dias, horários para você postar. No domingo, esses que estão mais claros aqui, é que tem o público, tem mais público. No domingo tem muitos espectadores. Esses que estão mais claros, então, a maioria dos seus espectadores está no YouTube. Nesses horários aqui, por exemplo, na segunda-feira, de 18 horas até mais ou menos às 22 horas, esse é o horário de pico aqui, Se eu puder postar um vídeo, eu vou postar aqui, entre 18 e 17. Eu, por exemplo, eu posto na terça, na quinta e no sábado. Então, eu sempre procuro colocar, às 17 horas, para colocar uma hora antes do pico, né? Que aqui vai mais ou menos aqui na terça tem um pico até menor, né? 18 até as 19, depois começa a ficar um pouquinho mais fraco. Já na segunda já tem um pico que vai dar de 18 até as 22 horas. E aqui a gente vai observando, esses mais claros são os melhores horários para a gente colocar o vídeo. E aqui, espectadores frequentes, espectadores recorrentes, que voltam no seu vídeo, novos espectadores, são aqueles que entraram há pouco tempo, espectadores que descobriram o seu canal pela primeira vez no período selecionado. Ele te dá toda essa análise aqui do teu canal. Isso depois de um mês, claro. No início do seu canal não vai ter nenhuma referência, mas depois de um mês você já começa a ver essas análises aqui para você no próprio YouTube. Número 4, equipamentos e produção. Comece com o que você tem. Você não tem um celular? Você não tem um microfonezinho aí? Você pode comprar um microfone de lapela, cara, R$85. Eu vou até te mostrar o microfone que eu tenho aqui, Esse microfone aqui, da Boya, é um microfone muito bom, de lapela, com fio muito grande. Você pode colocar na sua câmera e colocar ele aqui assim, pondo espaço por dentro da roupa. É um microfone muito bom. Inclusive eu tenho um link na descrição do vídeo, tem um link que custa R$85 esse microfone. Então você pode começar com um celular e com um microfone desse. Já basta, não tem desculpa. Você já com o celular e com um microfone desse aqui, você já começa, entendeu? A qualidade, ela no início, o que importa é você, é a tua vontade, é o teu roteiro que vai fazer diferença, o teu conteúdo que vai fazer diferença. Então comece, você já tem um celular, todo celular hoje em dia grava em 1080p, né? Todos eles. Você já tem um celular e já tem um microfone desse aqui, já basta para você começar. Aí depois, com o tempo, teu canal vai dando certo, aí você vai adquirindo mais equipamentos de melhor qualidade. Mas no início vai com isso mesmo. O Primo Pobre, por exemplo, ele começou do jeito que ele ainda está até hoje, entendeu? Deu super certo. Ele está muito satisfeito com o canal dele. O canal dele é muito bom, conteúdo muito bom, né? E ele começou com simples, ainda está simples, só batendo papo com você, com uma câmera e um microfone. Só isso, é o que basta. Número 5, roteiros, clareza e objetividade. Planeje seus vídeos. Faça um roteiro simples, com início, meio e fim. Isso aí você pode fazer através do ChatGPT, te ajudando, te auxiliando, através de assistentes lá que eu disponibilizei, como esse monólogo do Lécio, como tem muitos assistentes ali que disponibilizam como você pode fazer um roteiro com um gancho inicial, uma introdução, um desenvolvimento e um final. E sempre resolva o problema, sempre tenha um problema para resolver da pessoa, que é o objetivo do vídeo, ser útil, resolver aquele problema. Um exemplo que é como organizar a semana em 5 passos, né? Você vai dar 5 ideias para a pessoa organizar a sua semana para fazer determinada coisa, né? Você vai ali fazer um cronograma para a pessoa, por exemplo, produzir vídeos para o YouTube. Você fala, segunda-feira, como eu falei, segunda-feira faça isso, terça isso, quarta aquilo, e ali, durante a semana, você está organizando, está fazendo um vídeo que está resolvendo o problema de uma pessoa, está ajudando ela a resolver o problema, dando uma ideia para que ela possa resolver o problema dela. Número 6, edição estratégica. Prenda a atenção. É fundamental você ter uma edição muito forte. Eu, na minha humilde opinião,
Acho que não. O que você tem que saber no início de edição é cortes, transições, né, de um vídeo para o outro, de uma parte para outra, tirar a respiração, tirar você gaguejando, tudo, você corta aquilo ali, passa para mais à frente. Esse tipo de coisa você tem que saber. Esse é fácil você se dedicar, você buscar vídeos na internet que explicam. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que explicam essa parte de edição, né? Agora, fazer aquela edição mirabolante, eu acho que não é muito necessário. Você tem que ter um bom conteúdo, né, um bom roteiro. É esse que vai prender o teu espectador até o final do vídeo. É o teu conteúdo, o teu roteiro, né? Não é edições mirabolantes. E o que você precisa saber são isso: cortes rápidos, legendas, colocar uma legenda para pontos importantes, uma música de fundo, se você quiser também. E observação, não coloca qualquer música de fundo, não. Você tem que colocar músicas da biblioteca do YouTube, que é o mais certo, ou de lugares que você possa, se você tem uma assinatura do Sumo, né? Sumo, que é uma plataforma de música, se você tem uma assinatura lá, você pode colocar músicas de lá. Mas se você não tiver assinatura, se você utilizar só na parte grátis, você não pode utilizar a música deles no seu vídeo, que isso dá direitos autorais. Então, procure fazer uma edição. Se você é bom de oratória, se você é bom de falar com o público, você liga o microfone, escolha um tema que você gosta, fale sobre aquilo. É o que está dando mais certo no YouTube agora no momento. É isso, é monólogo e react. É você falar daquilo que você entende ou daquilo que você estudou sobre aquele assunto. Se você gosta de falar, se você gosta, tem um dom da oratória, é simples. E não precisa de muita edição para fazer isso, não. Basta ter um bom conteúdo. 7. Otimização de capa e título. A cada capa é a porta de entrada do seu vídeo. Crie algo que desperte a curiosidade e use títulos claros. Por exemplo, descubra como ganhar dinheiro com apenas um vídeo. Funciona muito melhor do que dicas de monetização. Então, a porta de entrada do seu vídeo é a capa e o título, é a thumbnail e o título. Então, por isso que você precisa resolver esse problema de cara. Antes, você teve a ideia do vídeo, faça logo, dedique um dia para você fazer a capa e o título do seu vídeo, porque ali é onde seus vídeos vão ser descobertos. Não adianta ele ter um conteúdo maravilhoso, um conteúdo espetacular, que se ele não tiver uma capa que chame a atenção e um título que gere curiosidade, não vai adiantar nada. Aqui eu te dou dicas no meu canal, tem um assistente do ChatGPT que cria títulos muito bem. Você coloca a ideia lá e ele te dá 10 títulos ali e vai trabalhando contigo a melhor maneira de fazer os títulos, dando nota, dizendo por que está ruim, por que está bom. Esse assistente de títulos magnéticos que eu tenho aqui e coloquei disponível aqui no vídeo, aqui no canal, no meu canal, é formidável para fazer título. E a capa, você tem que usar a capa, uma capa que chame bem a atenção, com cores que contrastam uma com a outra, com letras que chamem bem a atenção, com uma gravura do lado, eu sempre coloco uma gravura do lado direito, do lado esquerdo coloco 3 ou 4 palavras para chamar bem a atenção, em contraste com a capa, e minhas capas estão aí mais ou menos entre 8% e 10% de cliques. Então tá razoavelmente bem, né? Tá razoavelmente bem. Tá espetacular, mas tá razoavelmente bem. E eu procuro sempre fazer assim, dessa maneira. Tem vídeos aqui, tem 2 ou 3 vídeos aqui no canal também que explicam como fazer capa. Capa é fundamental. Aprenda a fazer capa, dedica um dia somente para fazer capa e título. Essa 8 aqui eu já falei aqui no vídeo, eu vou falar de novo. 8. Estratégia de publicação e regularidade. Defina dias e horários fixos. O público ama previsibilidade. Exemplo, vídeos todas terças, quintas e sábados às 17 horas. É o horário que eu publico no meu canal. Então, o público gosta de saber essa regularidade, porque ele quer participar. Se ele gosta do seu vídeo, gosta do seu canal, ele quer saber quando vai ter vídeo novo, para que ele possa se posicionar naquele horário e ver os seus vídeos. Então, é interessante que você faça isso. Coloque datas, e essas datas que você coloca, você cumpre colocando vídeos nesses horários e nesses dias. Você pode até colocar vídeo extras, né? Coloco terça, quinta e sábado. Eu posso colocar um de sexta, posso colocar um na segunda, outro no domingo, mas esses dias, terças, quinta e sábado, não pode falhar, porque o público sabe que você coloca nesses dias. Ok? 9. Analise a concorrência. Estude canais do mesmo nicho, como eles criam conteúdo e o que funciona para eles. Inspire-se
mas não copie. Analise, mas não copie. Nunca copie título de canal concorrente, nunca copie a thumbnail, a capa do canal concorrente, nunca copie o conteúdo do seu coleguinha concorrente. Nunca faça isso. Você pode modelar, você pode se inspirar, ver aquele conteúdo que está dando mais certo no canal da pessoa e fazer um conteúdo sempre buscando melhorar aquele conteúdo, colocar alguma coisa a mais do que ele está falando. Se já deu certo do jeito que ele está falando aquele assunto, se você colocar mais alguma coisinha, mais alguma curiosidade em cima, adaptando, poderá no seu dar mais certo ainda. Então, se espelhe muito nesses canais, e sempre canais que estão anos-luz na sua frente, anos-luz acima, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, né? Número 10. Monetização além do AdSense. Não dependa só do programa de parcerias do YouTube. Ele paga mal, muito mal. O YouTube paga muito mal. Use links de afiliado, venda e-books ou crie cursos online seus. Okay? Por exemplo, um canal que fale sobre jardinagem, vende kits para iniciantes. Com 10 vendas, por exemplo, por mês, você gera uma renda extra significativa. Talvez até maior do que o próprio AdSense do YouTube. Então, não dependa só do AdSense. Crie links de vídeos, ofereça produtos da Amazon, do Mercado Livre, produtos físicos, ofereça cursos. Se você não tem o seu curso próprio, ofereça afiliação de cursos online, cursos que você respeita, é claro, cursos que você gosta realmente, cursos que vão agregar às pessoas que assistem o seu canal, que as pessoas vão estar interessadas, e cursos bons, não vai colocar coisas também que não prestam. Vocês nunca vão me ver aqui fazendo anúncio de bet, daquela de aposta. Nunca podem me oferecer aqui R$1 milhão que eu não coloco aqui a bet nenhuma. Porque é uma coisa que sai dos meus princípios. Então, o que eu anunciar aqui são coisas que podem agregar a vocês. Não pode não ser assim o melhor dos melhores cursos, mas são cursos que vão facilitar a sua vida. São diversos cursos que eu anuncio aqui e todos eles têm a intenção de resolver um problema de vocês. Então, sempre coloquem, faça seu vídeo seja um vendedor seu. Planejamento, execução, paciência. Muita paciência. Por isso que é bom você escolher aquilo que você gosta de falar, porque você vai ter que ter muita paciência. No início, você não vai ganhar nada. Depois, você vai ganhar muito pouco. E não sabe quanto tempo você vai ficar ganhando muito pouco, entendeu? Então, crescer no YouTube não é sobre viralizar, mas em construir uma base sólida. Vídeo após vídeo. Vídeo após vídeo, você vai melhorando. Você não vai percebendo isso. Ao longo do tempo que você vai perceber. Quando você olhar os primeiros vídeos seus, você vai ver a maneira como você falava e a maneira como você fala hoje. Comece com o que tem, né? Organize. Você tem um microfonezinho que eu mostrei de R$85 do Amazon, que é o suficiente, e tem um celular, já está bom demais, já dá para começar. Depois, com o tempo, você vai organizando mais, vai investindo mais no seu canal. Estude seu público e nunca pare de aprender. O sucesso é consequência disso tudo. Paciência, aprendizado e a consequência é o sucesso. Se esse vídeo foi útil para você, se gostou das dicas, deixa um like, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado por assistir. Eu vou deixar mais um vídeo aqui com vocês. Valeu!